E aí, É, tá me vendo, me ouvindo bem? tô. Rapaz, eu tô com algum problema aqui na conexão, porque eu tô com a internet aqui funcionando normalmente, mas quando eu tento fazer a conexão pro ao vivo no Instagram, eu não consigo, desde ontem com o Luciano. Olha, eu tô sem fone porque o meu negócio tá carregando, mas se tiver dando problema, eu posso tentar ver se já tá com alguma bateria aqui e coloco o fone. Pronto, não, eu tô te ouvindo bem também, tá bacana. Tá. E aí? E aí, como é que você tá nesse momento, maluco? Tá tudo bem, né? Tudo Uhum. bem, estamos com saúde aí e tal, mas é muito louco, né? Você tá no Rio mesmo? Tô no Rio e, né, como é com o pessoal do teatro, né, tá difícil, né, Mas é engraçado que eu tô trabalhando muito, muito. Trabalhando assim, não ganha nada, né? Mas a gente tá. Sim. Tô exausta. É, nessa mesma vibe, muita produção para fazer. A gente está tendo muitas reuniões também online, tá uma loucura. É, tá cada vez pior, assim, tá cada vez mais legal, porque a gente tá fazendo muita coisa. Uhum. É muito cansativo, né? Porque é andar de olho fechado, né? É, verdade. Bom, Claudinha, esse é o projeto Tá na Escuta, prosas para suspender o céu. Eu comecei ele meio aleatório, assim, eu entrava ao vivo e encontrando as pessoas e chamava para dentro quem quisesse, né? E aí a ideia era mesmo encontrar pessoas nesse momento que a gente tá isolado, né? Tá cada um na sua casa. Então a ideia era muito de encontrar essa galera que a gente conversa pouco, os amigos que a gente conversa muito, de estabelecer esse ambiente de troca mesmo nesse momento, de manter a potência viva. Então a ideia do projeto surgiu muito disso. Só para te dar uma ideia do que é. Mas aí eu decidi fazer ele mais organizadinho, dar uma cara, dar uma arte, ter uma programação, convidar pessoas que eu conheço, que eu gosto, né? Outras que eu não conheço tanto, mas gostaria de conhecer. Então a ideia é um pouco essa também, de estabelecer memória também, né? Que eu acho que é muito importante, principalmente aqui no estado da gente, aqui na Bahia, é muito importante, né? Aqui na cidade, estabelecer esse ambiente de memória. Então, decidi também te convidar, porque eu decidi fazer esse fim de semana muito musical, né? Mas também ligado às artes cênicas, ligado ao teatro. E ontem eu tive aqui um grande artista da música que compõe, produz, dirige para as artes cênicas também, que foi o Luciano Salvador Bahia. Não sei se você conhece. Conheço. Pois é, a gente conversou, foi uma prosa bem legal ontem. Aí hoje eu decidi ter essa prosa com tu, porque antes de tudo eu sou um fã assim do trabalho musical que vocês realizam com eu conheci primeiro do Giz Branco, né? Então eu fiquei assim louco, apaixonado de verdade. E depois eu escutei algumas outras coisas, mas aí a gente vai conversando. Então, muito a ideia é essa para quem está chegando. Eu sou Saulo Castro, tenho um grupo de teatro chamado Coletivo Duo, através dele que a gente realiza esse projeto. Então, Claudinha, antes de tudo, queria te agradecer pela predisposição e disponibilidade de estar aqui nessa prosa. E já passo a palavra para você, porque eu já falei demais, e eu sempre começo perguntando para os convidados de onde você vem. Mas de onde eu venho, assim, de que De onde cidade? você, de onde você vem. Jogue duro, como isso chega em você. É. Eu tenho pensado muito sobre isso, porque o meu nome, né, Castelo Branco, tem aí umas impressões, né, que nesse momento que a gente está passando político chamam atenção, né? Sim, E a minha família, por parte de pai, é do Maranhão. Minha avó é maranhense, meu avô era do Piauí e a minha avó era prima do presidente Castelo Branco. sim. Ou seja, eu sou prima do presidente e eu, enfim, mas durante muito tempo eu fiquei um pouco assim, meio envergonhada, né? Uhum, E de certa forma, eu acho que no fundo, eu acho que o legal é você trazer no nome.
Bom, é uma pessoa da família, na verdade é uma família gigantesca, é uma família que se espalhou, uma família que começou na época da colonização, 1500 e pouco, assim, e se espalhou pelo Brasil inteiro. Então, é muita gente e é uma família só, né? E pensar que posso carregar esse nome e posso transformar esse nome em outra coisa, né? A gente pode sempre transformar. E aí eu fico Bacana. feliz, assim, sabe? E a minha família da minha mãe é de Minas, é interior, interior mesmo, assim, né? Então eu tenho, assim, eu sou uma carioca fajuta, porque eu não sou uma carioca que é essa coisa Rio de Janeiro, tal, é praia. Assim, eu adoro ir à praia, mas assim, as minhas referências são referências mais de interior, de eu tenho um pé no Nordeste fortíssimo por causa da minha família, né? Então, meu pai morou em Natal, morou em Fortaleza, morou assim, a infância no Maranhão também. Então, assim, muita coisa, muito da minha cultura, do que me é familiar como Brasil, é do Nordeste e do interior de Minas. Então, assim, é engraçado. Então, a minha tendência é sempre ir para esse lugar. É um lugar de conforto para mim. Não é Sim. muito urbano, embora eu seja uma pessoa que nasceu no Rio de Janeiro, na Zona Sul, e estou vivendo aqui. Mas o que me encanta, o que me encanta, o que me traz conexão é o sertão, por exemplo. Não sei, não me peça explicações, mas assim, eu fui para Serra Branca, que é sertão da Paraíba, fazer um trabalho quando eu tinha 20 anos na faculdade. A gente passou 3 semanas lá, então assim, para mim é como se eu chegasse ali, tá, eu me identifico, assim, eu sinto uma conexão muito rápida, muito forte. Então eu tenho muito isso agora. Eu não sei, eu vivo pensando sobre isso, de onde eu vim, né? Portugal. Por exemplo, Uhum. agora eu estou no processo de tirar a cidadania portuguesa. E é um Sim. momento que é louco, porque agora está todo mundo voltando. Tinha uma época que todo mundo ia para Portugal, agora está todo mundo voltando, porque não está dando vazão, né? Tá ruim para todo mundo, né? E Sim. eu agora tô começando a ter a possibilidade, talvez, de ir, mas não sei o que significa que eu vá, não. Mas é só mais uma pensando assim, caramba, olha de onde a gente vem, né? Se a gente for andando para trás, Uhum. né? Uhum. Tem índio na família, tem português. É uma família bem cara de colonização brasileira mesmo, sabe? É Sim, engraçado. sim. Enfim, aí Ah, é bacana. É, diga, diga, diga. estou tentando entender esse processo e trazer para mim, para a música que eu faço, essas essas raízes, né? Porque eu acho que é de todo mundo, né? Acho que é de todo brasileiro, né? Tudo é de todo brasileiro, né? Se a gente pensar. Sim, sim. Bacana você falar isso, porque eu estava, inclusive, agora há pouco escutando uma. Olha, se eu tiver algum problema com a conexão, como eu te falei, eu estou aqui no 4G, então se eu tiver algum problema, você vai me desculpando, para quem está assistindo também, tá? Eu estava escutando agora há pouco, Cláudia, uma música do Mestre Ambrósio chamada Sêmen, que ele faz justamente na letra, né, ele escreve justamente sobre o mote da letra é esse, né? Como posso saber de onde eu venho se a semente profunda eu não toquei? E ele vem fazendo justamente essa digressão, né, a partir desse mote. E aí também eu te pergunto, nesse sentido da música, como é que você entra, como é que você se embrenha? Já é uma referência também desse ambiente familiar? Não, um ponto fora da curva? Como é que rola É isso? bem fora da curva, porque não tem ninguém, nenhum músico na minha família. Mas a minha mãe é uma pessoa muito visionária, sabe? Então, ela, apesar dela ser do interior, ter uma infância muito simples, com 10 irmãos, aquela coisa, a minha mãe estudou numa escola assim de elite, porque a minha avó trabalhava na escola, minha mãe tinha bolsa. Então, a minha mãe teve acesso assim a aulas de pintura e de arte. Então, ela acabou desistindo também depois e foi trabalhar como funcionária pública. Mas ela tinha uma coisa artística assim nela. E aí ela comprou um piano. E eu tinha 5 anos. E minha mãe queria estudar Hum, piano. E aí eu pequenininha, fiquei, eu quero aprender também. Aí eu comecei a fazer. Tinha uma professora aqui em casa e eu fazia aula. Depois a minha mãe passou no levatório. Era uma educação bem tradicional, assim, sabe? Porque era o que eu entendia que, você vai estudar um instrumento, então você tem que estudar no conservatório. Então minha mãe me levava. A gente pegava um ônibus, pegava o metrô, aí ia pro conservatório.
Toda semana, umas 2 vezes por semana a aula. E minha mãe ficava esperando, assim, minha mãe ficava ali do lado de fora da sala, com as outras mães esperando, sabe? Eu me lembro disso. Aquele bando de mães sentado ali esperando a aula terminar. E toda semana, assim, era uma loucura. Dos 5 aos 16 anos eu estudei, né, em escola, no conservatório, depois na UFRJ eu tinha um curso também. Eu fiz o curso técnico inteiro e fui para a Uhum. faculdade. Fui indo assim, meio carregada por aquilo, meio sem saber, sabe? A gente nunca não sabe muito bem por que a gente está fazendo aquilo, né? Eu sempre fui apaixonada por Sim. teatro, mas eu não tive oportunidade de fazer o curso de teatro quando eu era criança, porque eu já era cheia de aulas, assim, de instrumento e tal. Eu não tinha mais esse espaço para mim. Então eu só fui estudar teatro quando eu entrei na faculdade de música. Aí fui fazer aula de teatro, curso livre e tal, e fazia. Então fiquei fazendo. Até a hora que a gente se conheceu, mas nunca tinha esse espaço, assim, sempre uma paixão louca e ao mesmo tempo eu já era consumida, né, pela música. Ah, que bacana. E até você decidir também ingressar na coisa da pesquisa, né, também, na academia mesmo, ter esse lugar de pesquisa, digamos assim, para além também do trabalho artístico, onde é que onde é que você enxerga essa virada, assim? Não, Porque, por exemplo, assim, eu sempre escrevi, né? Só para esclarecer um pouco a pergunta, eu sempre escrevi e decidi tocar, tocar um instrumento porque eu queria não mais pedir para as pessoas botarem música nas minhas letras, né? Então, poxa, eu decidi tocar e aí eu me arranjei com violão para poder fazer isso, né? Mas não decidi entrar na academia, entrar numa universidade e tal. eu não sei, eu quando era desde criança eu escrevia, eu fazia, sempre fiz música, né? E aí minha mãe tentava escrever partitura para mim, pedia para o professor ajudar e aí fazia. Então tinha uma coisa que eu gostava de compor. E quando eu fui fazer vestibular, na época era vestibular, né? Eu queria fazer para Sim. composição. Só que composição era um curso só, era composição e regência, e eram 7 anos. E quando eu fui na secretaria para me informar, o cara da secretaria falou assim: Olha, eu acho melhor você. Por que você não faz piano, que são 4 anos? Depois você faz o reingresso para composição e aí você se forma em piano e composição. Aí eu fiquei assim: Ah, então tá. Enfim, aí fui vestibular para piano, mas o que eu queria mesmo era fazer composição. E aí Uhum. surgiu a oportunidade de uma BEU na época para estudar composição, para estudar nos Estados Unidos. Você escolheu o curso e aí eu prestei a prova para a bolsa, passei e aí eu fui estudar composição nos Estados Unidos 1 ano. E depois eu voltei, não quis mais ficar lá, eu não gostei muito assim de estar lá, eu achei que o negócio era música brasileira, aí voltei, aí terminei o piano e aí fui fazer o mestrado em composição. Então sempre tinha uma Uhum. coisa de pesquisa. Você faz o mestrado, você fica ali pesquisa. Então, assim, eu já tenho essa característica mesmo, né? E aí, quando eu fui fazer teatro mais a sério mesmo, eu entrei já com essa cabeça de querer entender, de ler 500 livros e pesquisar, e justamente já ir direto para coisa de teatro experimental, era o que me interessava, né? De teatro físico, de uma coisa mais filosófica do que necessariamente uma aula de teatro para, sei lá, TV. Eu Sim. não que isso não é legal, porque eu acho que é importante também para quem está trabalhando com isso. Mas como não era o meu trabalho necessariamente, eu já estava trabalhando com música, então eu entrei pela parte da interseção mesmo, da parte filosófica, teórica, e Uhum. não deixar de lado a parte física, né? Porque é o que mais me encanta, no fundo, né? Sim, é o que é a minha vertente de pesquisa também aqui. E é nesse caminho mesmo que tu fala que tu encontra essa coisa do trabalho com o Odin, com o Barba, que é onde a gente se conhece, na verdade, também. É, congelou, né? Você tá me Deu, ouvindo? eu tô te ouvindo, mas deu uma congeladazinha. Não sei se é aí ou se é aqui. Deixa eu ver. Voltou, voltou. Você ouviu minha pergunta? Tá Tá. É... eu congelei? Tô congelado? Ah, Fala pra novo a pergunta.
Então, é nesse caminho mesmo da pesquisa que você decide, que você encontra o Odin e a pesquisa do Eugênio também? É, porque na época que eu comecei a entrar nessa pesquisa mais de teatro físico, foi uma época que eu estava me preparando para gravar o disco de canções do Du, que levou cinco Sim, anos, 6 anos para ficar. Eu estava pensando assim, como é que eu vou cantar isso, né? Era muito texto, texto, texto. E nos outros discos eram mais instrumentais, né? Então eu estava muito sim, nessa coisa de interpretação, como é que eu ia fazer. E aí eu comecei a fazer as aulas de dança, né? As aulas, e as respostas vinham da aula de dança, as respostas vinham da aula de expressão coral, da aula de corpo, não uhum, necessariamente da aula de interpretação. A aula de uhum, interpretação, assim, não era nada que eu ficasse achando muito incrível, não. Eu achava incrível as aulas de corpo. E aí a minha professora, ela era devota do Eugênio, assim, a Renata Mafra, maravilhosa. E ela e foi por causa dela que eu comecei a conhecer Odin e foi fazendo as oficinas e fui parar lá na Dinamarca, atrás do Eugênio, por causa dela. E aí e era isso, as minhas respostas estavam ali. Muito louco, assim, não era o que eu esperava, entendeu? Eu não esperava por isso. que bacana, velho. Mas isso auxiliava também, você foi na coisa de uma busca dessa corporeidade para coisa dos textos que você falava, mas isso influenciou também nas composições em si também, do próprio Duas Branco? Em tudo, porque na verdade, o trabalho do Eugênio, né, e dessa galera, né, que segue essa linha do Grotowski e tal, tem muita essa coisa da Uhum, partitura, da elaboração, né, de você começar com uma improvisação e aí você vai estruturando em cima de uma improvisação e aí você vai criando uma dramaturgia em cima. Então, o meu trabalho de composição, na verdade, começou a ficar. Assim, o meu trabalho de composição já era um trabalho de muita elaboração, porque são processos que você estuda processo criativo, né? Quando você faz mestrado em composição e tal, tem mil coisas, principalmente a questão da forma, né? Da forma uhum. grande, né? E aí, como é que você vai criar contrastes, enfim. Mas aí, quando eu comecei a entender melhor essa coisa lá do teatro, né? Tá me vendo? Vou perguntar para vocês Voltou? aqui. Voltou? Tá vendo? Voltou. Mas É, você para mim estava tava parado você, ou era eu? tava girando aqui. E você fica congelado. Então, na verdade, quando um congela, os dois congelam, né? Aham. Sim. É o que eu estava dizendo, que eu esqueci. Você estava falando Ah, das formas. Eu te perguntei sobre as composições e você estava falando sobre esse processo, né? Da é, influência entre a composição e o trabalho corporal. eu passei a pensar a composição como uma dramaturgia mesmo. Tipo, uma coisa mais de relação entre as coisas, de relação entre os personagens, todo mundo, tudo para mim era um personagem, tudo para mim era um cenário, tudo para mim era uma situação eu não sei, na minha cabeça é uma história. Então veio para Uhum, esse lugar, muito mais do que a coisa mais racional da composição, nota, sim. acorde, já não, eu larguei assim a parte que é musical, digamos assim, eu dei uma abandonada, assim, tipo, virou uma abordagem totalmente dramatúrgica, digamos assim, em termos de personagem e relação entre os personagens. Relação, né? Que é uma coisa que Uhum. o Eugênio fala muito, sempre da relação, relação, relação.
Sim, sim. Olha, tem né? gente aqui que tá mandando coraçõezinhos para você. Som da agulha, Cláudia. Mas voltando nisso então, Claudinha, aí eu queria te fazer uma pergunta também que é um pouco mais assim, retroativa. Nesse percurso da música, você falou que não tinha uma referência meio que familiar, então foi assim, esse ponto fora da curva, mas você consegue pensar um. A gente tem essa música, eu estava falando com o Luciano ontem também, ou essa sonoridade, ou essa musicalidade que é uma primeira imagem, né? Uma imagem sonora de lá de trás, de lá da nossa infância. Você tem essa primeira imagem, ou uma música que te leva para lá e que te traz de volta? Para a infância, Sim. Qual a primeira música que vem assim na tua mente, na tua lembrança? cara, você sabe que eu sou como meus pais não eram músicos e nem eles eram pessoas assim sei lá, eles eram mais tradicionais mesmo. Eu ouvia muito rádio. Eu fui cria do rádio, Uhum, né? Até uns 14 anos, assim, 16, eu só ouvia rádio, rádio e televisão. Ou seja, a minha fundamento, assim, rádio, televisão e música clássica que eu aprendia no conservatório. Então, assim, sim. extremos, né? Então era o que tocava no rádio, né? Então era música pop, eu Xuxa, né? Eu via muita Xuxa, eu adorava a Xuxa. Eu adorava. Eu também, Assim, velho. aquilo ali, se tocar, eu vou saber cantar a letra inteira, vou adorar, entendeu? São coisas que eu dou graças a Deus, na verdade, por eu ter tido contato com uma coisa muito do povo brasileiro, pessoa que, né, era o que se tinha, né? Então, era música de novela. Eu ouvia, tinha fita Sim. cassete, música de novela que eu gostava. E, enfim. E aí, quando eu fui ficando mais velha e tal, eu comecei a gostar de funk, de pagode, que era o que estava na moda e tal. E eu ia pro pagode, eu ia, sabe? E aí é Uhum. engraçado. E aí, quando deu lá para uns 15 anos, aí começou essa moda de forró. Aí eu ia para forró. Só ia para forró, 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 forró. E aí fui abandonando um pouco essa coisa do rádio, porque já tinha CD, e eu comprava muito CD, gostava de comprar, e aí comecei a ouvir mais música brasileira. Aí é que eu fui ouvir Tom Jobim, entendeu? Olha Claro, que já viagem. ouvi, todo mundo conhece, né? O Garota de Ipanema, Sim. não sei. Daí é que eu fui entrar no universo mais, né? Aí eu fui ouvir Chico Buarque, entendeu? Entendeu? Mas eu já estava toda formada ali dentro a minha formação, se você botar no Skank, Cidade Negra, essas coisas que tocavam no rádio, é o que eu vou saber. Isso é muito engraçado, né? As pessoas acham que eu ouvia jazz com 18 anos, entendeu? Não ouvia nada disso. Eu ouvia música clássica, né? Muito Sim, sim. engraçado. E eu vi um pouco também, acho que numa das entrevistas que vocês deram, acho que no projeto do Sesc, né, eu assistindo, você fala também desse caminho, desse entrecruzamento entre as formas do fazer mesmo, né? Entre o erudito e quando se fala em piano dois pianos, né, na cena tocando, né, a gente já cria um imaginário do que esses dois pianos vão criar. E assim, eu percebo muito essa coisa de uma influência muito mais popular também, né? No sentido do fazer e da execução. Não sei se eu estou enganado, aí eu queria que você falasse um pouco desse entrecruzamento também, né? Entre o que a gente costuma chamar de erudito, né? Dessa música erudita e dessa canção, do cancioneiro popular mesmo. E tal. E na forma como vocês abordam no duo, né? A gente tem uma coisa de ficar caminhando ali nessa fronteira, né? Que a gente nem sabe se realmente é uma fronteira, porque não tem muito isso, né? Quando você estuda piano, né? Bom, hoje em dia você tem o curso da Unirio de piano popular, não sei o que, mas na época que eu entrei, você precisa estudar piano clássico, né? E aí o Uhum. piano clássico, o piano que se tocava há 500 anos atrás, né? Na França. Então você fica estudando aquilo, né? Muito louco, né?
E aí aquela música europeia louca, louca, né, para quem tá aqui, era surreal, é surreal, é bem surreal. E aí você fica ali tocando aquilo, aprendendo como que coloca a mão no piano, não sei o quê. E ao mesmo tempo você sai, abre a porta da universidade, sai e você tá ali na Lapa, né, no Rio de Janeiro. É muito doido, assim, é muito esquizofrênico. E eu acho que é mesmo, porque a gente tem no corpo uma abordagem do piano convencional, porque a gente estudou, né? Então tem um corpo do pianista, né, que vai ter a música clássica, você fica ali, né? E ao mesmo tempo a gente tem o corpo de quem dança, de quem vai pro samba, quem vai dançar forró, quem tá na rua, enfim. E aí não tem como fugir disso, na verdade. Eu acho que você não precisa fazer muito esforço para no fundo, virar uma zona. A gente fala que é uma zona aquilo ali, entendeu? Uhum. Do branco é uma zona, porque é a gente é uma zona. Assim, a Bianca tem uma história, né, de tocar Egberto de Monte, que é filha, né? Então, desde que nasceu, ela ouve mais essa coisa de jazz, de música instrumental. Eu já era Uhum. mais diferente, assim, nesse sentido. Eu já era mais do rádio. Então, assim, a gente entre si já tem origens muito diferentes. E aí a gente coloca aquilo ali, é uma loucura. Mas eu acho que quanto mais liberdade você se dá para explorar o que dá na telha, mais, Sim. mais vai cruzar. Eu acho que a dificuldade normalmente é que as pessoas elas se limitam muito a ficar num determinado espaço, Uhum. porque para entender melhor aquele espaço, dá uma sensação de segurança maior, né? Você entende o que você está fazendo e provavelmente as outras pessoas vão entender. Então todo mundo se entende, todo mundo fica feliz. No nosso caso, a gente não está entendendo o que a gente estava fazendo, então é mais difícil de a outra pessoa entender também. Fica um pouco confusa a comunicação, tem muito ruído mesmo, mas eu acho que mas é o que move muito a gente. Move Sim. demais essa, entendeu? Que bacana. E tem um outro projeto teu também, que eu já escutei algumas coisas também com. Não sei se você está envolvida com outros também, que é do Selva, Ah, sim. O Selva Lírica é muito legal. Eu adoro Selva Lírica que porque eu achei muito massa o som, velho. Muito legal. o Selva já é uma proposta de composição mesmo, um projeto de uma banda autoral, né? São 4 compositores, né? Uhum. E com um pé nesse lugar do que é, de onde a gente vem, né? De uma coisa do que é esse Brasil e de onde vem a nossa música, né? De onde vem essa poesia e tal. Então, o Selva Lírica tem um lugar especial mesmo no meu coração, assim, porque e ao mesmo tempo tem também uma coisa anárquica que rola, assim, não tem direção. São 4 pessoas sem direção. Então, quer dizer, a gente teve direção cênica do Fernando, que é maravilhoso, assim. Então, quando a gente foi fazer o primeiro show, a gente chamou o Fernando para dar uma equalizada ali no astral. Ele foi ótimo, foi maravilhoso. Mas, assim, a parte de todo o material que a gente levanta, das músicas, de tudo assim, a gente De vai música, né? fazer, né? Uhum. Então, é tudo conjunto. É a gente se equilibrando ali dentro, né? E isso me encanta muito também. Então, tem uma liberdade muito grande. Tem uma liberdade sua grande, mas você também tem que lidar com a liberdade do outro, porque o outro também tem liberdade, então você tem que aceitar. Não dá pra você ficar cortando a onda. Então, até onde é que eu posso cortar a onda do meu amigo, do meu colega, até onde é que ele pode cortar a minha? É muito mais difícil trabalhar assim, na verdade, é muito mais Sim. cansativo. Tem o lado de que é muito mais de todo mundo, né? É coisa do coletivo, né? É que a gente é comunista. Não, você falando isso me lembra muito aqui o trabalho dentro do nosso grupo mesmo, né? Que ele começa muito assim, né? Ele começa muito anárquico mesmo. A gente não tinha uma direção, não tinha uma figura central de uma pessoa para organizar as loucuras que a gente fazia, né? E era um trabalho muito de pesquisa também, ligado à universidade.
nesse lugar da pesquisa da fisicalidade, da corporeidade e tal. Então, assim, eram muitas potências, embora éramos logo depois duas pessoas, mas éramos duas potências muito fortes, e equalizar isso era bem difícil, né? Então, e a gente tinha ainda outra loucura, né? A partir de um ponto disso que você fala, que era de brincar com outras linguagens também, né? Eu sou do interior aqui da Bahia, de uma cidade chamada Castro Alves, então eu tenho muito essa referência da rua, da poesia da rua, né? Do modo de dizer da rua. Então, assim, a poesia, a música, era uma coisa muito forte para a gente poder conciliar. Me lembra muito nisso que tu fala, esse nosso primeiro momento aqui do coletivo Duo também. A gente precisava de um tempo mais dilatado para organizar as coisas, né? Para organizar os nossos experimentos e tal. Quando trabalhar com qualquer coisa experimental, dá muito mais trabalho, né? Porque você tem o tempo de entender aquilo e filtrar. Tanto que quando a gente começou, a gente no início fazia arranjo, a gente fazia partitura. E aí, por Uhum. exemplo, eu vou fazer um arranjo de uma música. Aí eu escrevia a partitura para a Bianca tocar. E Sim. aí depois aí eu falava, agora você faz essa música aqui. Aí ela fazia e ela escrevia uma partitura para mim. E a gente tinha muita dificuldade de tocar a partitura que a outra fazia. Tinha que ficar estudando, não cabia no dedo, não era orgânico e tal. E aí uma hora a gente pensou assim, cara, eu acho que o arranjo tem que sair do nosso próprio dedo. Eu acho que esse negócio de escrever partitura e ter que ficar lendo partitura que uma outra pessoa escreveu, isso não é natural. A gente tem que sair de dentro do nosso dedo. Aí a gente começou a fazer arranjo assim, tocava, 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 gravava, gravava, gravava. A gente passava 6 meses para fazer um arranjo. E aí quando ele estava pronto mesmo, ele já estava no dedo. Você não tinha que estudar, ele já tinha acontecido, né? E ele era Uhum. totalmente natural para quem estava tocando. Eu tocava o que era possível para Sim. mim, ela possível para ela. Mas assim, você tem que se dedicar, né? Porque eram 6 meses para você fazer uma música. A gente ficava, se encontrava às vezes 3 vezes por semana. A gente ficava horas tocando, a gente ficava 4 horas tocando uma música. Muito Uhum. louco, a gente é muito louca. É, claro, aí assim, hoje em dia, se a gente tiver que fazer um arranjo, a gente vai fazer tocando e vai fazer em 3 dias. Porque a coisa já tá. Não Sim, é que já você tem vai. uma sinergia, né? Já tá, mas foi duro. Porque é isso, que eu Peraí, Claudinha, acho que que deu uma, a coisa deu uma travadinha de experimental novo é também. isso, Peraí. né? Nossa, hoje tá um caos Voltou, essa conexão. Sim, aí você tava falando de. Voltou? voltou. Massa. Aí você tava falando disso, né? Que hoje vocês fazem isso em 3 dias porque já tá ali a sinergia rolando. Já tem, pois é, foi um trabalho duro, mas agora já tá, né? Mas a música experimental é isso. E quando eu entrei para a coisa de teatro experimental, eu me identifiquei por isso. Falei, porque para mim era muito familiar já. Ficar ali tentando, Uhum. tentando, tentando. Eu já estava acostumada com isso, né? Do imprevisível, né? Sim, sim. E do contar com a criação no próprio momento de criação, né? Que é a coisa da sala de ensaio, né? Pois é, a coisa da troca da sala de ensaio. E o músico não tem muito isso, sabe? O músico normalmente ele estuda sozinho e aí ele ensaia pouco. Geralmente são 2 ensaios, sabe? Tem uma coisa de ensaiar pouco. Tem Uhum. muito de não ter tempo para ensaiar, então você, sabe, é muito assustador para um músico fazer parte de um processo teatral, porque o ator está acostumado. Sim. Está acostumado a ficar 12 horas ensaiando durante um mês. Ele acha isso absolutamente normal. Um músico, ele vai ensaiar 2 vezes durante 2 horas. Acabou, ele vai fazer outra coisa. Ele tem muita coisa para fazer, não vai ficar ali. E o músico não é diferente. Estou falando de todo músico, não posso generalizar, mas assim, Uhum. não é comum. Não é comum mesmo, assim. Já para o ator, não. Então, eu sou uma pessoa que trabalha com música, mas que eu tenho eu estou acostumada com teatro. Então, eu posso ficar ensaiando 12 horas.
eu não tenho problema em relação a isso. Eu tenho problemas, eu tenho questões pessoais porque eu tenho crianças em casa, mas assim, Sim. se não fosse por isso, eu poderia ficar o dia inteiro. Tanto que a minha casa sempre foi sala de ensaio. Eu faço questão de ter apartamento grande, todo mundo que me conhece sabe. No meu apartamento ensaia peça de teatro, ensaia coisa de dança, ensaia coisa de 10 músicos tocando ao mesmo tempo. E a tarde inteira, o dia inteiro, quanto for. Assim, eu sempre fui do ensaio. Né? Eu gosto de ensaiar. Somos dois, somos dois. E Tava rica. como é que é? Se eu ganhasse dinheiro por ensaio, eu tava rica. Ah, nós dois. E me diz uma coisa, e nesse lugar de entrecruzamento de novo entre teatro e música, você tem feito alguma coisa para teatro, só que voltado, ligado à música? Você tem feito música para teatro? Como é que tem feito? Ano passado eu fiz a trilha de um espetáculo que chama Saia, que é sobre três mulheres, na verdade uma mãe com duas crianças, mas era uma direção feminina, né, da Joana Lebreiro, toda a equipe era feminina. E aí foi bem Uhum, legal. E eu fiz essa trilha e eu fiz também a trilha para um espetáculo que também era todo de mulheres, que foi dirigido também por mulher. Eu tô com uma amnésia que agora, quando eu quero falar o nome de alguém, eu esqueço. Depois eu vou lembrar. E também foi foi uma experiência bem legal, assim, de fazer música para teatro. Agora, foi uma pena porque ano passado, para mim, estava muito difícil de estar saindo de casa toda hora, porque eu estava com criança pequena em casa. Para você ficar uhum, saindo, pegar o carro para ir para ensaio, para voltar. Então foi um pouco difícil. Eu não pude estar em todos os ensaios como eu gosto, tá? E não pude ter a dedicação que eu sinto a necessidade de ter. Foi muito sim, duro, né? Mas pelo menos eu estava ali, eu gosto muito de estar ali. Eu sinto uma falta enorme, inclusive de estar no palco mesmo, trabalhando, né? Mas eu acho que, espero que. E aí foi louco, porque esse ano eu pensei assim, não, esse ano eu vou fazer a minha pós-graduação, alguma coisa de direção teatral, alguma coisa para estar, né, estudando teatro. uhum, sim, Quando começou o ano veio a pandemia. E aí tô eu parada assim em casa, cara, eu quero tanto voltar, tá? Não é estudar, né? É tá na cena, tá trabalhando. Tô aqui congelada e a gente não sabe quando é que a gente vai poder voltar, né? Acho que só ano que vem. e do Então jeito foi, que tá difícil. mas é isso. E espetáculos, quantos você já fez mais ou menos, Cláudia? De Como teatro, atriz? como atriz, Né? pouco, porque na verdade, eu sou muito mais de estudar do que de conseguir ter agenda para comprometer, assim, porque é isso, é ensaio, Por causa do processo, né? é muito. Assim, são temporadas, né? Então, eu fiz uma temporada de um mês, que já foi louco pra mim, porque eu tinha que estar de quinta a domingo fechado, entendeu? Como é que eu. E aí não tinha ninguém para. Não tinha stand-in pra mim, eu tinha que estar lá. Porque ninguém. Eu tenho um Sim, problema grave, porque é muito difícil achar um stand-in pra mim, porque eu invento de tocar piano, sanfona, tá, entendeu? Então, não é. Acaba que fica um negócio que assim, eu tenho que fazer. Pode achar alguém, sim. pode. Entendeu? Não é É, uma com coisa. essas características é, pô, difícil. Aí, aí, sempre, não dá. Não consigo chegar e eu vou fazer uma coisa normal. Eu tenho que ficar inventando moda. Aí é difícil. Então, fica. Eu lembro que foi assim, um mês de ensaio todos os dias, que eu quase morri. E depois mais um mês de temporada, que foi o ensaios sobre a na Terra, né? Ensaios sobre o tempo e o vento. Muito bonito. Eram 8 mulheres em cena. Tem uma coisa de cair em espetáculos com mulheres, assim, mas isso Sim. foi no SESC, foi uma coisa grande, foi uma montagem bem legal. Mas, enfim, depois disso foi mais coisas de alunos, assim, que me chamavam. E eu ia, me metia em tudo, assim. Mas não teve, eu não fiquei trabalhando. Porque eu não sei, Uhum. eu engravidei, né? Na verdade, quando eu estava no DIN, foi em 2014, né? Em 2016 eu já estava tendo bebê. Sim, Não sim. trabalhar Foi com 2013. 2013. 2013. Aí em É. 2015 eu já estava grávida. Uhum. Então foi muito. Foi um negócio assim, putz, lá vai eu ficar de molho, né?
Então, nessas horas, você só consegue trabalhar com o que dá ali, que já tá, não tem como inventar, né? Então, eu tô de molho. Aí eu tava achando que esse, não, esse ano eu vou voltar, esse ano eu vou ensaiar, vou fazer espetáculo, tá, não sei o quê. E aí, eu e a torcida do Flamengo estamos em casa, esperando. Quebrou a onda. E me diz uma coisa também, você falou dessa coisa desse teu percurso familiar ser muito aberto, né? E nesse caso da região aqui da gente, do que a gente chama de Nordeste, que é uma coisa muito grande, com muitas singularidades em cada lugar, né? Mas o que é que. Não sabia que você tocava sanfona, que bacana. E o que é que te chama a atenção, né, desse nosso lugar aqui também? O que é que mais te prende, te afeta em termos da musicalidade, né? Tudo, assim, mas é verdade, a música nordestina é muita coisa. Assim, por exemplo, quando eu fui para os Estados Unidos, eu fiquei muito amiga, né? Minha melhor amiga até hoje, Joana, ela é de Recife. E aí eu passei a visitar ela todo ano. Ela ia para o Rio, eu ia para lá, então a gente estava sempre se vendo, eu estava sempre indo para Recife. Carnaval eu nunca fui, mas eu ia muito no São João, a gente ia pro Ei, festival de inverno em Garanhuns e a gente foi pro sertão. Ano passado a gente foi pra Missa do Vaqueiro, lá em Sergipe. Então, assim, eu não sei. E aí você vai para Recife, que é uma cidade, e você em Recife você tem o sertão o forró, aquela coisa dos cantadores e tal. E você tem o carnaval de Olinda, que você assim, tem frevo, tem, né, maracatu, você tem, enfim, só numa coisa, né, só, o maracatu de barra virada. Pernambuco é um mundo, né, velho? Pernambuco é incrível. E aí, quando eu fui pro Maranhão, tinha o boi, tem, né? E aí tem aquelas coisas todas. Aí, se você vai pra Bahia, eu quando fui pra Salvador fiquei louca, porque eu fui no Filho Gigante, que eu acho a coisa mais linda. Olodum, eu fui no ensaio do Olodum, e eu ficava Uhum. perseguindo. Tinha uma coisa acontecendo, eu ia atrás. É muita coisa. E tudo eu acho incrível. Tudo bate muito forte, assim, no coração. Tudo, assim. Não tem nada de manifestação, assim, nordestina mesmo, assim, que eu não sinta muito próxima de mim. Não sei explicar, porque eu acho que é uma coisa que vem no sangue mesmo, sabe? Uhum. Porque a vivência é da minha família, mas não é uma vivência no lugar. Apesar de eu viajar muito, quando eu era criança eu viajava muito também. Assim, adolescente eu ia muito para o Nordeste com meu pai, assim, para Fortaleza, Natal, essas coisas. Mas eu não era assim que eu vivi, mas é o que mais fala para mim. É a música que fala mais forte, mais do que o samba, por exemplo, que é Sim. carioca. Não sei explicar. Eu me lembro de você tocando. A gente fez lá no Odin aquele Ponteiro. dia, né, que foi o ponteio, aquele dia que foi cada um falava, né, cada um fazia eu me lembro, eu esqueci o nome que eles deram para aquele dia. E eu fiz um cordel, os meninos fizeram um samba paulista, que eu nem conhecia o autor, mas não conhecia o samba, e você fez ponteio, que era que é uma coisa linda, né? Uma coisa maravilhosa. E vem cá, o que é que te inspira também, Claudinha, quais são as tuas inspirações ou pirações também? O que é que, de antes, de agora, ou o que é que te movimenta também? O que é que te faz, queria fazer isso também. Quando eu comecei, lá atrás eu tinha essa coisa da composição, tudo que era composição eu queria fazer, tudo que era criação. Na verdade, o trabalho meu, o que me move é a criação, né? Uhum, Mas cada vez mais tem ficado num lugar de uma coisa que eu necessito fazer. Porque eu acho que quando você entra na faculdade, como você fica aprendendo processos, é, você faz ali qualquer coisa. Você vai ali, uhum, vou fazer coisa. Não estou inspirado. Tudo bem, porque eu tenho ferramentas, então com as ferramentas que eu tenho eu vou criar. E eu fiquei 5 anos estudando, né, formas de burlar a falta de inspiração, na verdade. E,
E é engraçado que depois, quando eu comecei a lançar mais essa coisa de canção, porque eu sou muito ligada à palavra, eu tenho uma coisa muito forte com a palavra, mas de alguma forma, como eu fiz faculdade de piano, não sei o quê, todo o início da minha carreira musical é instrumental. Acho que, bom, enfim, não se escolhe muito na vida, né? Você vai indo. Mas aí, quando começou a ficar muito difícil para mim, eu quero cantar palavra, eu quero falar, eu preciso dizer coisas, né? E o teatro, né? Essa coisa do texto, por mais que seja corporal, tem o texto, a dramaturgia. Então, Uhum. necessário. Aí eu comecei a fazer canção, canção, canção. E o que me move atualmente é essa pesquisa de uma canção brasileira contemporânea, né? De como dizer, continuar dizendo, mas assim, é isso, assim, que linguagens a gente tem, né, hoje em dia. Então eu estou bem voltada, tanto que o Selva Lírica é muito para esse lado, né, da experimentação da canção contemporânea. Eu vou fazer um projeto agora de gravar 12 músicas de 12 compositoras cariocas, que foi um projeto aprovado pela Secretaria de Cultura para esse momento aí da pandemia. Uhum. E está sendo muito importante para mim, porque eu tenho uma coisa de ficar cantando só música minha, né? E Sim, aí, o fato de eu cantar 12 músicas de 12 mulheres, eu tenho que entrar na cabeça da pessoa para entender por que ela está fazendo aquilo. E me deu uma sensação da coisa teatral, né? Do personagem, do que diz aquilo, né? Então eu tô tendo. Tá sendo um pouquinho sofrido, na verdade, mas ao mesmo tempo me move bastante, assim, sabe? Eu tô nesse lugar agora de buscar coisas que, sei lá, sabe, que são necessárias. Porque a gente tá com tão pouco tempo que não dá mais para ficar fazendo só fazer por fazer. Eu acho que é sim. fazer, tem que fazer, porque não tá aguentando. Preciso dizer não sei o quê, vou lá e falo. É um pouco isso que eu Sim. tô Ó, no jeito. o HG Lourenço está pedindo para você falar o nome delas. Você já tem essa seleção Ah, deixa dessas eu ver. 12 cantoras? Algumas sim. E se Ilessi, puder falar. Ilessi, que tá comigo no Selva Lírica, que é maravilhosa. Aquela que tem amnésia, eu não consigo lembrar de nada. Ah, eu tô aqui. Maíra Freitas, que é uma pianista, que é filha do Martinho, o Martinho da Vila. A Maíra é mãe de duas crianças também. Enfim, tem a Maíra, tem a Elessi, a São mais Belisa contemporâneas mesmo, Luar. Cláudia? Oi? São mais contemporâneas mesmo? Então, é a galera de agora, assim, De sabe? agora, né? Uhum, massa. Estão aí na cena agora, ralando, ralando por um lugar ao sol. Agora, né? Não por um lugar ao sol, mas que o sol ilumine essa criação, né? Tem a Uhum. Belisa Luar, que é bem novinha, nossa, é incrível. Eu conheci há pouco tempo e eu acho que bateu forte aqui para mim. Tem a Marcela Velon, que é maravilhosa. Tem a Elisa Fernandes, que é uma compositora também muito linda aqui. São todas compositoras cariocas, né? Quando eu Sim. pensei no projeto, eu botei compositoras cariocas porque eu sabia que eu ia me ferrar se eu botasse assim compositoras, porque o Brasil É, inteiro é você. mal. Então eu tentei restringir e mesmo restringindo, eu tô quebrando a cabeça, porque é muita gente legal, é Uhum. muita mulher incrível e eu tô com muita dificuldade de selecionar e tô pensando em fazer assim, cara, eu vou fazer, depois eu vou fazer mais um, porque é muita gente Problema boa, bom, né? é muito bom, sabe? E tem uma música da Bianca Gismonti, né, que é com letra minha, porque eu comecei a escrever os poemas, né, e ela pegou e fez uma letra, então enfim, é isso, assim. Tem a Gabi Buarque e tem as outras, a Ana Sim. Paz. Tem algumas que eu ainda tô no final, nos finalmente, assim, para selecionar. Que bacana. Você tem então um trabalho, você falou também dessa coisa da canção, vocês têm um trabalho com o Chico, né? Com o Chico César. Sim, Chico César, As maravilhoso. composições, as letras são dele aí, se vocês fizeram as músicas, como foi esse processo? Sim, Chico escreveu os poemas sem menor Ah, pretensão. Escrevia porque escrevia, porque Chico vai mandar uma mensagem de texto e é um poema, né? Escrevia assim com a maior. E aí a gente pegou e começou a musicar,
como era uma coisa escrita assim muito louca, muito, né? Então a gente começou a ter que mudar, cortar pedaço mesmo, um negócio que era enorme, cortar pequenininho e formatar. Então a gente começou a brincar com esses poemas, assim. Foi brincando, Uhum. foi fazendo. Quando a gente viu, a gente já tinha, sei lá, 5. Aí a gente, pô, a gente tem 5, então vamos fazer 10. Aí a gente foi fazendo e virou disco. Muito assim também aleatório, não era uma coisa pensada, né? Foi acontecendo. E é maravilhoso, né, o Chico César. Ele entrou na nossa vida É, porque é um marco, assim, pra gente, né? De poesia, de dar essa atenção mesmo pra letra, né? Esse trabalho todo. ele tem um trabalho com o. é, Nossa, eu esqueci o nome da companhia agora também. Ah, com a barca dos, O Alto da Barca do Sol. Não é isso? a barca dos corações partidos. A Barca dos Corações Partidos. Eu já emendei com outra coisa aqui. Que é incrível, rapaz. Que é um trabalho lindo, 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 lindo. Só Eu que não canso. Né? então várias vezes que Chico vem, sai, que a gente aproveita para se encontrar, porque ele vem direto, assim, eles fazem muito trabalho juntos mesmo, assim, muito lindo. Sim. Sim. E esse trabalho teu com a escrita, com a poesia, eu li algumas coisas, achei bem legal também. Como é que funciona isso? É um tempo livre? Isso aí é um negócio bem louco, porque eu nunca fui de escrever, eu sempre fui de ler. Mas eu acho que a gente lê tanto, né, que uma hora o negócio sai. E aí eu sempre li muita poesia, sempre fui muito viciada, né, em poesia. E aí teve um momento na minha vida que eu estava na fossa, né, mesmo. E, e aí eu senti a necessidade. E aí é que é o lugar que eu gosto, o lugar onde eu sinto necessidade. E Uhum. assim, o negócio sai descontroladamente, assim, eu não preciso fazer um esforço, o negócio, né? Começou a sair poema, começou a sair poema, mas aí eu escrevi. Um dia eu resolvi postar. E aí várias amigas minhas, ai, posta mais. Eu tô, tá, né? Aí eu comecei a botar. Daqui a pouco já tinha uns 20, uma coisa assim. E aí eu agora tenho tido pouquíssimo tempo, né? Então eu quase não tenho escrito nada. Mas tem dias que eu começo a ficar na fissura. Cara, eu tenho que escrever hoje, eu tenho que escrever hoje. Aí eu fico lá meia-noite escrevendo alguma coisa porque eu preciso escrever, né? Então eu gosto muito de precisar de alguma coisa. Tem algum que você lembra assim de cabeça? Que possa dizer? Olha, eu nunca fiz isso, sabia? De ler um poema meu. Morro de vergonha. Mas Então, tem diga, esse diga lá. que Bianca musicou, né? Que eu nunca imaginei que um poema fosse virar música, porque eu realmente escrevia, sei lá, pra quê, entendeu? Tanto que assim, se fosse pra virar música, eu tinha feito música, porque eu poderia fazer uma música, eu não faço. Eu escrevo e tchau, pum. Uhum. Mas claro que com o tempo eu queria criar coragem de fazer uma música para um poema meu. Eu vou chegar lá, mas eu tô no meio do caminho, assim, sabe? Esse aqui que ela fez é. Eu vou tentar ver se eu consigo me lembrar, tá? Tem dor que depois de adulta deita na minha cama como quem descansa e lança um olhar de banda e anda bem atenta e tenta ser melhor amiga. Ai, menina, tem dor que até abraça, beija, ama, se preciso for. Por um momento, amor. Mas é porque os meus Bacana. poemas têm uma coisa muito gráfica. Eu acho, eu nunca, ó, foi a Sim. primeira da minha vida que eu tô lendo um poema meu. Então, assim, eu nunca parei para pensar, assim, mas teria que estudar, mas assim, lendo é muito visual. Tem uma visualidade, sim. Eu percebi. Na forma como você dispõe ele no texto, né? No Agora, não me papel. que é visual, porque deveria ser musical. Deve ser musical também, mas assim, quando eu estou escrevendo, eu fico muito atenta à coisa visual. Isso é muito maluco. E aí, quando a Bianca fez a letra, ela fez ela fez a letra não, né? Ela fez a música e aí A música, né? Uhum. ele saiu do lugar, né? Ele não tá mais ele virou frase
Aí eu fiquei assim, um pouco assustada, mas eu entendo que quando vira música, ele, ele já não é mais poema. Agora ele é letra, Sim, é outra coisa. Então é a eterna transformação, né, das coisas. massa, massa, que bacana. Olha, a gente está chegando no fim, Cláudia. Já queria te agradecer mais uma vez pelo tempo, pela prosa, que foi muito bacana. O negócio aqui passa muito rápido. A minha tristeza, essa é a minha dor de fazer esses encontros, porque assim, o tempo voa mesmo. E aí eu tenho sempre finalizado esses encontros com uma pergunta que dá mote, né, para esse projeto, que é a pergunta que eu te faço agora, né? Como suspender o céu? Como suspender o céu ou no céu? Como suspender o céu? Céu? Como suspender o céu? Eu acho que respirando. É res- Respirando. Eu acho que é respirar embaixo d'água, né? Eu não sei, eu tenho essa sensação, né, de abrir espaço, assim, né? Como é que a gente abre espaço, né? Se você pensar em mergulho, tudo bem, mas o mergulho geralmente é com a respiração presa, né? Então, se desse Sim. pra gente ir embaixo d'água, essa era uma boa. Poxa, imagem maravilhosa. Cláudia, muito obrigado mesmo. Sigo de cá, assim, acompanhando aí o trabalho de vocês, que é uma coisa muito linda, e espero que se prolongue e que venham coisas ainda mais potentes nesse trabalho de vocês. E aí agradeço a todo mundo que acompanhou a gente aqui também. Tem muitas prosas disponíveis aqui no Insta do Coletivo Duo, no canal do YouTube também, sim, prosas diversas com pesquisadores das artes cênicas, iluminadores, diretores, musicistas, literatos, poetas. Então tá uma coxa de retalhos bem próxima da gente aqui de onde a gente vem, né? Do lugar de onde a gente vem. Então, eu queria te agradecer demais, de deixar um abraço e que vocês continuem se cuidando aí nesse momento doido que a gente vive e deixar o encerramento desse nosso encontro. Tem um minuto para a gente finalizar contigo, como você quiser finalizar, com as tuas palavras finais. Tá bom? Não, eu quero só agradecer, dizer que a gente pode, quem sabe, né? Eu fico feliz, assim, de, pelo menos na quarentena, que começou como uma coisa tão assustadora para os artistas, tenha pelo menos possibilitado, tenha feito a gente se dar conta de que a gente pode usar esse droga dessa internet que me cansa, mas na verdade é maravilhoso, porque a gente pode usar para esses encontros que a gente nem gostava, né? E a gente está aqui por isso, né? Então é tão lindo a gente ver que sempre, né, dá dor, que eu acho que é muito da minha poesia, assim, o que eu penso sempre está voltado muito para essa coisa de da dor nascer, assim, nascerem soluções, né? Da necessidade, né? Então, eu fico muito feliz porque a gente está aqui agora e quem sabe a gente pode fazer alguma coisa, né? De troca, de música, de teatro, que eu gosto tanto, fico tão feliz, sabe? E eu espero que todo mundo possa também